E aí pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de hidráulica, para você aprender hidráulica sem complicações. Já de antemão peço que vocês deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e se vocês tiverem qualquer dúvida acerca do conteúdo, entre em contato comigo através do Instagram ou pelos comentários aqui embaixo. Também você pode mandar uma questão que você queira que eu resolva, tá certo? Então, sem enrolar mais, vamos para a aula de hoje, agora mesmo! Na aula de hoje, nós vamos prosseguir com o conteúdo de escoamento permanente uniforme, o EPU, e vamos finalizar o subtópico de seção circular. Nós então já trabalhamos com seção trapezoidal e agora estamos finalizando o tópico de seção circular. O nosso assunto de hoje, novamente, são as seções otimizadas. E dessa vez vamos trabalhar a seção circular de máxima eficiência hidráulica, ok? Então, o que é uma seção circular ótima ou otimizada? Uma seção circular ótima otimizada é aquela que garanta a maior vazão. E para isso nós vamos regular o nível d'água. Como assim, professor? Então, numa seção circular a gente tem dois parâmetros de interesse, que é o HN e o D. E a gente define o quão cheio está uma seção a partir da relação HN sobre D. E é essa relação que define praticamente todos os elementos do sistema. Diferentemente da seção trapezoidal, aqui o que acontece? Na seção trapezoidal, a gente mantinha a área molhada e alterava a razão de aspecto M para buscar o maior raio hidráulico, ou seja, a maior velocidade e a maior vazão. Aqui nós não conseguimos manter a área molhada fixada. Dessa forma, ao alterar o HN sobre D, eu vou alterar a área, alterar a velocidade e alterar a vazão, ok? Então, nesse caso, nós não temos como manter a área. Então, nesse caso, o nosso objetivo é encontrar a melhor relação HN sobre D que garanta a máxima eficiência hidráulica dessa seção circular, ok? Mas como vamos fazer isso, professor? Então, primeiro eu vou mostrar através do ábaco de relação. Através deste ábaco, nós conseguimos constatar que existe um certo ponto em que a relação Q sobre QP é máxima. Como para uma determinada seção circular, o QP é constante, para aquela seção com tais geometrias, quanto maior a relação Q sobre QP, maior a vazão. Então, o nosso objetivo nesse ábaco é buscar a maior vazão, que garanta a máxima eficiência hidráulica. E para a maior vazão é o ponto de maior Q sobre QP, que é justamente esse ponto aqui, que curiosamente não é quando a seção está plena, é quando ela está quase cheia. Então, esse é o ponto de máxima eficiência hidráulica, cujo HN sobre D é aproximadamente 0,94. Ok? Pode ser 0,95, 0,93? Pode. Mas eu já estou apresentando o melhor valor tabelado real, ok? Então a gente sabe que a seção de máxima eficiência hidráulica é aquela cuja seção está 94% cheia. Isso é um dado muito importante. A gente também pode visualizar essa seção através da tabela do K1, ou seja, do fator de forma da seção circular. Então o que a gente sabe? A seção de máxima eficiência hidráulica é aquela que tem a maior vazão, ok? Quanto maior a vazão, ou seja, a seção de máxima vazão, vai ter a maior fator dinâmico, ok? Tudo certo? Então, a seção que possuir o maior fator dinâmico vai ser aquela que terá a maior vazão e, portanto, a maior eficiência hidráulica. A gente sabe que D, que é o diâmetro da seção circular, é dado pela razão entre o fator dinâmico M e o fator de forma K1. Okay? Considerando que uma certa seção tem o diâmetro constante, o que acontece? Quanto maior o M, maior tem que ser o K1, ok? Para essa razão se manter sempre a mesma, já que o diâmetro é constante. Então o que acontece? Numa seção de máxima eficiência hidráulica, nós temos o maior M daquela seção, o maior fator dinâmico e, portanto, o maior K1, ok? Como a gente analisa o K1? Através da tabela fixada em relação ao enchimento da seção circular, ou seja, o HN sobre D, o Y sobre D. E a gente pode observar que o maior K1 corresponde à faixa entre 0,93 e 0,95, ok? Então,
Como eu já fiz essa tabela com algarismos significativos maiores, com maior precisão, eu sei que o HN sobre D otimizado é 0,94, ou seja, a seção tem que estar 94% cheia. Vocês podem decorar esse valor? Podem, mas basta que vocês olhem na tabela ou no ábaco que vocês vão chegar à mesma conclusão, tá legal? Então tá. Agora eu vou apresentar um exemplo prático de seção otimizada, tá certo? Considere um coletor de águas pluviais revestido por concreto, cujo Manninga é 0,03, o coeficiente de rugosidade de Manninga, com 800 milímetros de diâmetro. Então esse coletor já está dimensionado previamente, cuja declividade é 0,0004 metros por metro, ou seja, o S0 é 0,0004 metros por metro. Calcule a maior vazão possível a ser escoada neste canal circular, ou seja, um canal de máxima eficiência hidráulica, e qual a lâmina na água dessa situação, ok? Então aqui a gente tem os dados, o nosso objetivo é calcular o HN e a vazão, tá certo? Então vamos pensar primeiramente. A gente sabe que é máxima eficiência hidráulica, então o que a gente sabe? A gente sabe que o HN sobre D é 0,94. Então a gente tem o D, o HN sobre D, a gente consegue o HN. Então o primeiro passo vai ser cálculo da lâmina d'água. Então a gente tem o nosso ábaco e a maior eficiência hidráulica significa a maior vazão. O ponto de maior vazão aqui é esse daqui, cujo HN sobre D é 0,94. Tá legal? Se o HN sobre D é 0,94 e o D é 0,8 metro, a gente sabe que HN sobre 0,8 igual a 0,94 e HN é 0,752 metros. Certo? Então tá. Então a gente já conseguiu descobrir a lâmina d'água, que é 752 milímetros. Agora falta descobrir a vazão. Existem dois procedimentos para o cálculo da vazão aqui, ok? Eu vou mostrar os dois para vocês. Depende da forma como vocês se sentirem mais à vontade. Método 1. Cálculo do fator dinâmico. Então primeiro eu vou obter o fator de forma. Por quê? Eu tendo o HN sobre D, eu consigo o meu K1, que nesse caso é 0,664. Ok? Tendo o K1 e o diâmetro, eu consigo o meu fator dinâmico. Então 0,8 igual a fator dinâmico, emissão, sobre 0,664. Então o meu emissão é 0,531. Tudo bem? Então eu já tenho o meu fator dinâmico. Agora eu vou aplicar a fórmula do fator dinâmico, eu consigo obter a vazão. Então meu fator dinâmico é 0,531, a minha declividade é 0,004 e o meu coeficiente de rugosidade de Manninga é 0,013. Isolando a vazão, lembrando que ao passar o 3/8 para lá fica 8/3, tá? Cuidem. Então a vazão é 0,284 metros cúbicos por segundo. Esse é o método mais rápido, através do fator dinâmico. Mas talvez vocês não tenham esse feeling. Então existe outro método que é praticamente garantido, que é o cálculo da seção plena, como a gente estudou na aula passada. Então, se a gente souber as características da seção plena, através do ábaco a gente converte para as características da seção normal e com isso nós conseguimos determinar as características hidráulicas do escoamento. Então tá, quais são as características plenas, as características geométricas? Primeiro vamos para o raio hidráulico pleno. Raio hidráulico pleno é sempre D sobre 4. O diâmetro é 800 mm, então o raio hidráulico pleno vai ser 200 mm ou 0,200 metros. Tá certo? A velocidade plena, nós aplicamos a fórmula de Manninga. Então a gente está considerando a velocidade caso a seção estivesse completamente cheia. Ok? Então, a nossa velocidade plena é 1 sobre n vezes raio hidráulico pleno na 2/3 vezes raiz de S0. Então, é 1 sobre 0,013 vezes 0,200 na 2/3 vezes raiz de 0,0004. Então, a nossa velocidade plena é 0,526 metros por segundo. A área plena é a área do círculo. Então, é πr² ou πd ao quadrado sobre 4. O diâmetro é 0,800, então a área plena é 0,503 metros quadrados. Temos a velocidade plena e a área plena, conseguimos a vazão caso a seção estivesse cheia. Então a vazão plena é velocidade plena vezes área plena, equação da continuidade. Então a vazão plena é 0,526 vezes 0,503, que é 0,264 metros cúbicos por segundo.
ok? Lembrando que a vazão plena não é a maior vazão da seção. Então, a partir das características plenas, nós conseguimos as características hidráulicas através do ábaco. Então, vamos pegar o nosso ábaco aqui, ok? A gente sabe que a seção de máxima eficiência hidráulica circular, o HN sobre D, é 0,94. Então, nós conseguimos a relação Q sobre QP, que é mais ou menos 1,075. A gente tem o QP, então a gente substitui aqui e conseguimos a vazão de 0,284 metros cúbicos por segundo, que foi o mesmo valor adquirido anteriormente, tá legal? Se vocês quiserem calcular a velocidade plena, também é possível, mas o exercício não pediu. Então é isso. Na próxima aula, a gente vai mudar o formato da sessão novamente. Nós vamos começar a trabalhar com sessões especiais, que são aquelas cujo formato é não convencional, ou seja, não é as formas geométricas a quais estamos acostumados, como trapézio, círculo, entre outras coisas. Então, se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o like, comente aqui embaixo as dúvidas e até a próxima!